Olá, como é bom a gente novamente estar se encontrando nesse vídeo. Nós vamos estar meditando na Palavra de Deus. Essa é a mensagem de número 201 que eu compartilho com os irmãos. E hoje essa mensagem tem um título muito importante, que é as escolhas que fazemos para a nossa vida, ou em outras palavras, encruzilhadas que a vida nos traz, né? E eu gostaria de ilustrar essa mensagem com a vida de Jacó, o patriarca de Israel, né? O neto de Abraão. Eu vou comentar algumas passagens aqui, eu não vou ler, mas vou comentar com os irmãos. Está em Gênesis 25, em Gênesis 27, em Gênesis 28, em Gênesis 32, pegando grande parte aí da vida de Jacó e um pouquinho da vida de José, seu filho. Irmãos, sempre vão surgir situações na nossa vida que a gente vai ficar diante de uma encruzilhada. Que rumo tomar? Que direção tomar? Que estilo de vida vamos adotar? Não é? Essas encruzilhadas, normalmente, elas só têm dois caminhos, duas direções. Ou elas nos aproximam de Deus, ou elas nos afastam de Deus. Principalmente quando a gente não consulta a Deus em oração para tomarmos algumas decisões, para fazermos algumas escolhas, né? Que muitas vezes pelas aparências, a gente faz essa escolha baseada em aparência ou algum tipo de vantagem que a gente possa obter, enfim, alguma coisa que traga algum prazer para nós. E quando a gente sempre corre o risco, quando não coloca isso diante de Deus, de a gente se desviar do plano que Deus tem para nós. E pagarmos um preço de sofrimento. A gente vê isso na vida de vários personagens bíblicos, né? Ló escolheu as campinas de Sodoma, e isso trouxe a desgraça para sua família, a destruição da sua família. Sansão escolheu um mau casamento, casou-se com Dalila e acabou completamente na miséria, cego, sendo alvo de zombaria, teve uma morte horrível. Judas escolheu, ao invés de ser o apóstolo de Cristo, né, que teria uma herança fantástica, preferiu dinheiro, preferiu grana, preferiu poder político, acabou em suicídio. Isso são escolhas que nós fazemos. Quando a gente segue a palavra de Deus, nós temos grandes chances de fazer, caso essas escolhas sejam baseadas no princípio da palavra de Deus, de receber muitas bênçãos nessas escolhas. Tá? Mesmo que aparentemente elas não tragam nenhum benefícios para nós, a curto prazo, a médio prazo. Segundo capítulo de Coríntios, o apóstolo Paulo diz que aquilo que a gente vê dos nossos olhos, recebe dos nossos sentidos físicos, é transitório. Porque o que realmente é eterno é aquilo que a gente não vê. E a fé, ela se baseia em algo que nós não vemos. É algo espiritual. A fé se baseia no caráter de Deus. Então, essa ambulância aí, deixa ela passar. As escolhas corretas, então, quando são feitas, elas podem trazer consequências que vão beneficiar várias e várias e várias gerações. Vimos a escolha de Ruth, que preferiu, numa condição de imigrante, uma mulher que era bonita no seu país, acompanhar Noemi com a mão na frente e outra atrás, foi fiel a Noemi, Deus honrou. Ela vai ter um casamento fantástico e vai ser a bisavó do rei Davi. Enfim, são escolhas que nós fazemos. Mas vindo agora para a história de Jacó, vamos começar falando sobre seu pai, Isaac, né? Filho de Abraão. Isaac casado com Rebeca, Rebeca era estéril. E Isaac faz uma oração, Deus ouve a oração e ela vai engravidar. Só que ela vai engravidar de duas crianças, dois meninos gêmeos que vão nascer. E no meio da sua gestação, ela percebeu que parece que havia uma briga entre essas crianças no seu ventre. Ela consulta Deus e Deus fala para ela que a criança que vai sair primeiro do seu útero, né, que seria o primogênito, não será servo da criança que sairá em segundo lugar. E foi
Mas quando chega a hora da gestação, sai primeiro Esaú, a criança, e segura ali no seu calcanhar, sai a segunda criança segurando o pezinho de Esaú, que é Jacó, por isso deram o nome dele de Jacó, aquele que suplanta, né? E os dois meninos cresceram, Jacó se torna um homem muito tranquilo, diz que a Bíblia era muito calmo, muito tranquilo, e ele era um pastor de ovelhas, habitava em tendas, e a sua mãe, baseado talvez naquilo que Deus falou para ela, tinha uma preferência por Jacó. Isso nunca é bom, né, irmãos? Quando uma mãe prefere um filho ao invés do outro. Enquanto que Isaac tinha uma preferência por Esaú, que era um caçador, um guerreiro, um homem do campo, um homem vigoroso, né? Um homem que vivia da caça. E o interessante é que essa história vai se desenvolvendo, né? E se você percebe alguns detalhes, talvez essa preferência que Isaac tinha para Esaú é porque ele talvez tenha passado por uma experiência de morte. E quase que seu pai o matou, né? Em sacrifício. Se não fosse o anjo segurando a mão de Abraão ali, Isaac teria morrido. Então, ele talvez achasse que por Esaú ser esse tipo guerreiro, esse homem forte, poderia ser o grande o sucessor da família, receber as bênçãos do primogênito. E, enfim, havia essa preferência por Esaú. Pois bem, diz que a história vai se desenvolvendo e um dia Esaú chega do campo com muita fome, parece que não tinha caçado nada, e seu irmão estava fazendo um prato de lentilhas, né? Aquele prato de lentilhas, e aquele cheiro tocou ali na fome que Esaú estava sentindo, e Esaú pede que Jacó dê aquele prato de lentilhas para ele. E Jacó fala assim: não, eu dou se você me der o direito de primogenitura que você tem para mim. As bênçãos que você receberia como filho mais velho, passe para mim. E Esaú topa. Esaú topa. Para que vai me servir esse direito de primogenitura? Estou morrendo de fome agora, eu quero comer agora. Depois, ele mesmo fala lá no texto, depois vai vir a morte. Irmãos, isso é tão significativo, essas palavras de Esaú, né? Porque Jacó está colocando diante dele uma questão muito profunda para ele tomar uma decisão. É como se ele dissesse para Esaú: Esaú, o que você valoriza? O que está em primeiro lugar na sua vida? A gratificação momentânea desse prato de lentilhas? Ou a herança que vem do nosso avô Abraão, passa pelo nosso pai e por direito seria sua e passaria por gerações e gerações sendo abençoado. O que é mais importante para você? É como se Jacó estivesse fazendo essa pergunta para ele. Em outras palavras, o que a vida significa para você? Né? E Esaú fala ali no texto, ali em Gênesis capítulo 25, ele fala: não, eu vou morrer. Para que vai me servir esse direito de primogenitura? Ele não via o futuro. Ele era um caçador que vivia para matar, para consumir. Né? O seu caminho não era um caminho preocupado com a herança do seu avô, que teve um caminho de justiça, de retidão, de humildade perante Deus. O caminho de Esaú era um caminho de um predador. Enquanto que Jacó, talvez influenciado pelo que Deus falou pela sua mãe, e a sua mãe deve ter falado com ele via a vida e valorizava a vida. E Esaú, com essas palavras que está em Gênesis 25, ele via apenas a morte e valorizava a morte. Jacó via a vida como uma dádiva preciosa, onde a gente deve se esforçar para tirar o máximo partido. Isso aponta muito para nossas vidas como cristãos. O que nós valorizamos da nossa vida? O que é mais importante para nós? Olha só, nós temos gravado essas mensagens sobre Romanos capítulo 8, né? Onde a gente fala sobre cata-sarx e cata-pneuma. Assista essa mensagem, segundo a carne ou segundo o espírito. Muitos cristãos colocam o aqui e agora como uma coisa mais importante da sua vida. A satisfação da sua natureza,
humana, a sua natureza carnal, do seu ego. Parece que tem um Esaú vivendo dentro dele. O que vale é aquilo que eu estou vendo, é o aqui e agora. E o Espírito Santo, ele trabalha de uma maneira completamente diferente, irmãos. Ele trabalha no invisível. Ele vai fazer que a gente enxergue no invisível por meio da fé. Isaac, talvez, aquilo que eu já comentei, por ter passado por aquela experiência traumática, via Esaú como aquele predador, com um homem com instinto para se manter vivo, é o olho por olho, é o dente por dente, eu passo por cima das dificuldades, eu me armo, eu mato ou morro. Me lembra aí esses últimos anos, quando alguns setores da igreja no Brasil se armaram, né? Ungiram armas no púlpito, pregaram a violência armada para se autodefender, e, enfim, quase que parecia uma Ku Klux Klan disfarçada dentro de muitas igrejas, irmãos. Olha só, Rebeca, a mãe desses gêmeos, viu, baseado naquilo que Deus falou para ela, que estar vivo não é um fim em si mesmo, que a vida é um dom que Deus nos dá, pertence a Deus, é um empréstimo que Deus nos dá. E que não é o fim, mas aquilo que a gente fizer com essa vida vai contar depois para a verdadeira vida, que é a vida eterna. Então eu preciso ter uma razão para estar vivo. A vida tem que ter um sentido, a vida tem que ter um objetivo. Ou para que serve a vida? Esaú tinha essa visão de caçar, de ser caçado, importa hoje. Foi baseado nessas palavras que ele falou para Jacó. Jacó não. Jacó via o direito de primogenitura, via a vida, via o futuro. Ele via algo que ainda não existia. Era um bem que ele ainda não enxergava, era uma visão de fé. Porque a fé é exatamente isso, né, irmãos? É você ver no mundo do espírito. A vida de fé atua no nosso espírito. Pois bem, a história se desenvolve, né? Rebeca, junto com Jacó, fazem uma armadilha para enganar Isaac, para que Isaac abençoasse em primeiro lugar e transmitisse essa bênção, o direito de primogenitura, para Isaac, não para Esaú. Então eles fazem um ardil, ela pega um casaco de pelos com cheiro de Esaú, coloca em Jacó, ela mesma prepara um guisado baseado numa caça que tinha lá, que seu pai gostava muito. Jacó se serve, Jacó se apresenta como sendo Esaú e não Jacó. E engana o seu pai, e o seu pai dá essa bênção, que era por direito ao filho mais velho, para Jacó. Preste atenção, Deus falou para Rebeca que Jacó teria uma supremacia em relação a Esaú. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 9, quando ele diz que Deus diz: amei a Jacó e aborreci Esaú. Por que Deus pensou dessa forma ou agiu dessa forma? Nós não sabemos. Mas Deus já tinha estabelecido que os descendentes de Jacó seriam abençoados. Não haveria necessidade de fazer essa artimanha toda. Ele recebe a bênção e vai embora. Engana o seu pai. Quando Esaú chega e pede para o seu pai abençoar, Isaac leva um susto, viu que tinha sido enganado, diz que não tinha mais como abençoar, porque a bênção já tinha ido para o irmão mais novo, e que ele e seu povo, seus descendentes, serviriam ao irmão mais novo. Repetiu as palavras que Deus falou para Rebeca. Esaú fica com ódio profundo do irmão. E começa a dizer para as pessoas que vai matar o irmão assim que seu pai morrer. Rebeca ouve isso, chama Jacó e fala: seu irmão está com muito ódio de você e ele vai te matar. Então você foge, vai lá para a terra de Harã, para a terra dos meus pais, procura o meu irmão Labão, que está lá, e diga que você é meu filho, arruma um emprego lá com ele, como pastor de ovelha, enfim, vá para lá, fuja, para que seu irmão não lhe mate. Olha como é que
essa decisão, essa tomada de decisão gerou tantas consequências, irmãos. Jacó foge com medo do seu irmão, né? E vai em direção onde é o Iraque hoje, uma distância de quase 1.400 quilômetros, longe demais. E nessa caminhada, né, a gente vê, e se você vê, principalmente no Antigo Testamento, os descendentes de Esaú, que é o povo de Edom, um povo que odiava profundamente o povo de Israel, eram inimigos terríveis. E o ódio de Esaú passou para os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, por gerações e gerações. E qual foi a consequência? Esse povo não existe mais, o povo de Edom não existe mais. No Novo Testamento temos ali um descendente de Esaú, um Idumeu, que era o rei Herodes o Grande, foi talvez um dos últimos que tentou matar o Cristo, né? Então reparem, irmãos, enquanto a descendência de Jacó está conosco até hoje. Está conosco até hoje. Agora, reparem, irmãos, como uma escolha gera tantas consequências. Gente, continuando ali o capítulo 27, quando Jacó foge com medo do seu irmão, ele, com medo, amedrontado, vulnerável, ele para numa cidade chamada Luz e vai dormir, está cansado, pega uma pedra e faz um travesseiro e dorme sobre essa pedra. E ele vai ter um sonho sobrenatural, fantástico, irmãos. Repare o detalhe. Deus apareceu várias vezes para Abraão, seu avô. Deus apareceu algumas vezes para o seu pai Isaac. E acabou. A partir de Isaac, Deus não aparece para mais ninguém. Jacó é que vai ter nesse sonho, que é um sonho sobrenatural, no qual ele constrói uma escada em direção ao céu, onde anjos sobem e descem, e ele vai subindo essa escada, e lá no topo da escada está a palavra hebraica para Deus, é Hashem, ou do grego Adonai, está lá em cima Jeová, que recebe Jacó, talvez pela sua ousadia de buscá-lo, né? Deus mesmo fala na sua palavra em Jeremias capítulo 29, se você me buscar de todo o coração, você sempre vai me achar. Recebe Jacó lá em cima e fala umas palavras lindas, lindas. Ele fala assim para ele, ó, eu sou o Deus do teu avô, Abraão, eu sou o Deus do teu pai, Isaque, e eu vou te abençoar, a tua descendência será abençoada, porque você escolheu o caminho da vida. Você escolheu o caminho da fé. Eu nunca vou te desamparar e eu vou trazer você de volta para essa terra. Reparem que coisa fantástica isso, irmãos. Como é que uma decisão tem consequências por todas as gerações? Jacó deu um primeiro passo em direção a Deus. E depois que ele tem esse sonho, ele acorda assustado e fica, meu Deus, esse lugar que eu estou aqui é um lugar sagrado. Ele dá o nome ele muda o nome do lugar de Luz para Beit El. Beit, casa, El, Deus, casa de Deus. Beit En, casa do pão. Beit En, que a gente chama de Belém. E ali ele chama aquele lugar de Beit El, que na Bíblia está com Betel. E pega aquela pedra, unge com óleo, faz um altar. E ali ele percebe que não tem condições de avançar mais na vida se não fizer uma aliança naquele momento com Deus. Precisa fazer uma aliança, porque era mais importante para Jacó estar numa relação correta com Deus. O mundo caminha para o caos, irmãos. Vocês estão vendo vários acontecimentos aí. Nós estamos caminhando para uma situação de caos. Por quê? Porque o mundo não quer se reconciliar com Deus. O mundo não quer o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele é o mediador, ele é o único mediador. É ele que pega a mão do homem pecador e coloca na mão santa de Deus e faz essa união.
O seu sangue garantiu isso, antes da fundação do mundo. Quando Adão faz aquela escolha, né? Sempre são escolhas, para desobedecer a Deus, para comer a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entra no mundo, entra nele, ele fica cego espiritualmente e causa tudo isso. E o pecado só não destruiu tudo porque o sangue de Cristo foi derramado antes disso. Mesmo aquelas pessoas que não creem em Jesus Cristo estão vivas ou viveram por causa do sangue de Cristo que foi derramado antes da fundação do mundo. Senão tudo teria sido destruído, não teria vida. Não teria vida, irmãos. Então, reparem como isso é importante para nós. Muitos cristãos não têm esse olhar de fé, esse olhar para a eternidade. Muitos cristãos parece que estão preferindo o prato de lentilhas de Esaú. Confio numa pseudo-segurança que o dinheiro pode trazer, que o poder pode trazer, ou de um casamento com uma pessoa muito rica ou próspera pode trazer. E não existe essa segurança, irmãos. Não existe. Esse mundo é realmente uma ilusão, como dizem os hindus, né? É maia, porque é, é Romanos 8, é catassax, é segunda carne, a carne é inimiga de Deus, não tem como agradar a Deus. Jacó chegou nesse momento da aliança com Deus ali, que é fantástica, na base da esperteza, né? Ele enganou o pai, enganou o irmão e teve que fugir para não morrer. Ele vai pagar um preço alto, irmãos. Se você continuar a história de Jacó, você vai ver que Labão, seu tio, vai enganar ele de várias maneiras. Se não fosse a misericórdia de Deus, ele sairia com uma mão na frente e outra atrás. Ele não verá mais o seu pai vai morrer, ele não vai participar nem do funeral. Ele não verá mais a sua mãe. E os bens, a riqueza que seu pai acumulou, vai tudo para Esaú, ele não recebe nada. Nada. Ele vai conquistar essa riqueza de outras formas. Uma outra riqueza de outras formas. Do que Deus vai fazer com ele. Então, reparem que a lei da semeadura está sempre presente, se a gente faz algo bom ou ruim. Nós não temos como enganar a Deus. Gálatas fala isso. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E ali em Betel, ele compreende que para que ele recebesse de Deus, ele tinha que dar. Olha que coisa fantástica. É Abel, o filho de Adão, que pega do melhor das suas primícias e dá a Deus. É Cristo falando em Atos capítulo 20. É melhor dar do que receber. É Cristo falando com os fariseus, vocês têm que continuar dando dízimo, mas não esqueçam da misericórdia e da justiça. Então, ele estabelece ali com Deus uma aliança do dízimo, porque o seu avô deu o dízimo para o rei Melquisedeque, um rei que não tinha descendência, que era o próprio Cristo, como ele diz ali no livro de Hebreus capítulo 7. Depois que ele ganha a guerra contra os reis de Sodoma e Gomorra, ele pega parte do despojo e dá o dízimo. É um princípio onde você dá para Deus, Deus não precisa de nada disso, irmãos, mas ali ele estabelece uma segurança econômica para garantir a segurança material sua e da sua descendência, e porque ele aprendeu isso com seu avô, aprendeu isso com seu pai. Malaquias, Deus mesmo fala, fazei prova de mim. Eu sei que o dízimo virou uma coisa horrorosa, né? Horrorosa, porque igrejas viraram, que nem são igrejas, são verdadeiras seitas de franquias, que não penso nas almas, só penso naquilo que pode arrancar das almas. Mas eu não quero entrar nessa questão. Tem uma mensagem aí no nosso canal chamado Dinheiro, um assunto espiritual. Isso é fundamental para a gente entender. Ali ele está. E é exatamente isso que vai acontecer com Jacó. Ele vai com a mão na frente, para trás, e Deus vai dando para ele estratégias por meio de sonhos, às vezes os anjos apareciam e vão dando conselhos, estratégias, ele consegue enriquecer mais do que Labão, que era o seu patrão.
Repare, irmãos, Deus ajudou ele profundamente lá com Labão. Ele prospera muito, ele vai casar com as duas filhas de Labão, vai ter os 12 filhos, né? Os patriarcas de Israel. E com a medida que ele foi enriquecendo, o seu tio começou a ficar com ciúmes dele e ele resolve então voltar. Não, vamos voltar, porque não tem mais condições de continuar trabalhando por aqui. Teu tio está me odiando. Junta as duas filhas, junta as duas concubinas, ele também teve filhos com elas, os 12 filhos, e parte de volta para a Palestina, a terra que Deus prometeu ao seu avô. E nessa, Labão sabe disso, arma um pequeno exército para partir para cima de Jacó, encontra Jacó, ameaça de morte Jacó, achando que ele estava roubando as filhas, roubando tudo. E aí tem vários diálogos entre eles e eles convencem. Jacó convence a Labão que ele enriqueceu Labão com o seu trabalho, com as suas estratégias. Que se ele dependesse de Labão, se não fosse a misericórdia de Deus, ele ficaria na situação de miséria, que foi Deus que o abençoou. Enfim, Deus toca o coração de Labão, eles fazem uma aliança e ele volta com as suas esposas e os seus filhos para a região de Israel. Interessante, irmãos. Quando ele está nesse caminho, ele se lembra que Esaú está vivo e Esaú tem ódio dele. E chega um mensageiro falando: ó, Esaú partiu na sua direção com 400 soldados, guerreiros, armados. E ele, quando ouve essa notícia, ele entra em pânico. Ele separa a sua caravana em 2 grupos, para que, caso ele atingisse uma, outra sobreviveria. Separa em grupo, manda vários presentes de grande valor para entregar para o seu irmão e se dirige para um outro lugar ali, num riacho chamado Jaboque, né? E naquele riacho ele vai passar a noite perto de Betel, onde ele veio na ida. Agora ele está na volta. E ali ele aparece um anjo. E esse anjo começa a lutar com ele, irmãos. Uma luta. O anjo foi deixando ele prevalecer. Claro que o anjo poderia matá-lo facilmente, mas deixa ele prevalecer. E ele luta com aquele anjo a noite toda. E o anjo vai embora. Ó, vou embora. Ele fala: não, você não vai embora se você não me abençoar. Ele pergunta: qual é o teu nome? Já? Ele fala: meu nome é Jacó, suplantador. Não, ele fala: teu nome não vai ser mais Jacó. Teu nome é Israel, príncipe de Deus, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Mas para você não ficar muito bestinha, muito mitidinho, olha, dá um toquezinho na coxa de Jacó e Jacó fica manco pro resto da vida. E aí, quando ele tem aquela visão, a história vai avançando, ele se encontra com Esaú, ele reconcilia, ele abraça, beija. Esaú fala: olha, não preciso de nenhum bem teu, estou muito bem e tal. Aparentemente estava tudo bem, né? E a vida continua. A vida continua, só que, queridos, os frutos das decisões erradas vão aparecer. Ele vai sofrer. Ele vai sofrer. A sua esposa Raquel, amada, vai morrer no parto de Benjamim. Ele tinha uma preferência pelo filho de Raquel, José, que não conseguia esconder, provocou o ódio dos irmãos, que eram homens já feitos adultos. E esses homens deliberam friamente matar José. Jogam José num poço para matá-lo. Só não matam porque Rubem, o mais velho, proíbe eles fazerem isso. Eles acabam vendendo eles para uma caravana, José para uma caravana de midianitas, e vai passar anos e anos e anos e anos sem Jacó ver seu filho favorito, José, com dor no coração. Consequências, consequências. Preferência por filho, coisas que, erros humanos que vão trazer dor. Se você acompanhar essa história de José, que é uma história belíssima, né? Você vê Deus agindo na vida dele, Deus cuidando de José.
Estranhamente, os midianitas, que eram inimigos de Israel, vendem José para uma caravana de ismaelitas, que era tio dele, descendente do seu tio-avô, né? E aí os ismaelitas acabam levando ele para o Egito, para o mercado de escravos, e o segundo homem mais poderoso do Egito o compra, Potifar, leva ele para sua casa, ama José, gosta muito de José. A Bíblia fala o tempo todo: Deus é com José, Deus é com José. A mulher de Potifar tenta seduzir, faz um assédio sexual sobre José. José, na sua integridade, não comete adultério com ela. Foge e ela vai, mente para o seu marido, o general Potifar, dizendo que ele tentou violentar. E Potifar, que conhecia o caráter de José, poderia matá-lo naquela hora, mas não o faz. Manda ele para a prisão. E na prisão ele vai cair nas graças do diretor da prisão. Por quê? Porque Deus era com ele. Ele era um homem íntegro. Ele era um homem que absorveu o caráter do seu avô. E vai ser a segurança para os seus irmãos. Porque os seus irmãos, junto com seu pai Jacó, estão passando uma situação de fome. Jacó manda os irmãos para o Egito. Nesse momento, José já tinha adivinhado os sonhos do faraó, já era o segundo governador, abaixo do faraó, de todo o império do Egito. E José reconhece os seus irmãos. Tem toda uma história, todo um estratagema ali que se desenvolve numa história linda, para que ele queria ver se os seus irmãos realmente se arrependeram do que fizeram com ele. Há um arrependimento, há perdão, há choro, e até que José consegue, se mostra para eles e manda trazer o seu pai para o Egito. É uma história linda, linda, linda. Mas o que eu queria pegar nisso, irmãos, é esse prato de lentilhas que a vida nos oferece, que nos fazem tomar encruzilhadas na vida. Eu me lembro da história de Joyce Meyer, essa pregadora norte-americana, que hoje alcança milhões de pessoas. Ela fala, num dos seus testemunhos, que ela passou por uma coisa horrível, que foi seu pai a violentando desde criança, por toda a adolescência. O pai a violentava sexualmente. Então, quando ela se torna adulta, ela tem ódio de homens. Todo homem não presta, todo homem é safado. O seu primeiro casamento dura pouquíssimo tempo. No seu segundo casamento, estava caminhando para a mesma coisa, né? Para um divórcio, até que ela se converte. E ela busca o Espírito Santo de Deus, e um dia o Espírito Santo fala para ela, mas ela era profundamente infeliz no seu casamento por tudo aquilo que ela trouxe. E aí é como o Espírito Santo fala para ela o seguinte: ô Joyce, até quando você vai sentir pena de você? Até quando você vai permitir? É como se ele estivesse falando: até quando você vai querer continuar comendo esse prato de lentilhas de Esaú? Até quando você vai dar valor à morte? Busque o seu direito de primogenitura. Busque o perdão e perdoe seu pai. Perdoe seu pai e siga a sua vida. Honre seu marido. E ela acaba um pouco, com uma certa dificuldade, mas ela acaba perdoando seu pai e mudando o seu relacionamento com seu marido, e Deus abençoa ela tremendamente para abençoar milhões de vidas. Batiza o seu próprio pai, que entrega a vida para Jesus, pouco depois ele morre. É isso, irmãos, que eu estou tentando dizer para você com essa história. Deus colocou a consciência no homem, só o homem pode sentir remorso pelos seus atos e consertar. Tanto o que fizeram contra você, ou o que você fez contra alguém. Só você pode pedir perdão ao seu semelhante e só você pode perdoar. Senão você está escolhendo o prato de lentilhas de Esaú. Você vai ser aquela pessoa magoada, ferida, que só interessa o seu ego ferido, preferindo a morte do que a vida. O ódio dos descendentes de Esaú levou o povo a desaparecer. Vivemos nos últimos anos uma cultura de ódio dentro de igrejas, irmãos.
por causa de política, disfarçado de zelo de Deus. A pior coisa que tem é um zelo de Deus que não tem amor. O zelo de Deus que não tem amor é um zelo do diabo. É Saulo segurando as vestes para que os assassinos de Estevão pudessem apedrejá-lo com mais liberdade. E achava que estava prestando um culto a Deus. Ele teve que ter um encontro com Jesus para virar o apóstolo Paulo e se arrepender de tudo isso. Irmãos, na vida, só você pode mudar o curso da sua vida. Só você pode mudar o curso de uma ação tomada. Deus não vai interferir. Deus já te deu o poder, a capacidade de você, te deu a consciência que vai te acusar e que ao mesmo tempo você tem o Espírito Santo para te ajudar, para que você viva em paz, irmãos, com o seu próximo, com o seu passado, com o seu futuro. Deus ama que seus filhos sejam reconciliados entre si. Muitas vezes nós vamos ter que desviar das lanças de Saul. Conhece aquela história que Saul está endemoniado, com ódio de Davi. Davi está tocando a harpa. Quando tocava a harpa, ele acalmava o demônio, dava um tempo. Mas naquele dia ele está tocando a harpa, Saul pega uma lança e joga na direção de Saul com tanta força. Ele devia ser um homem muito forte, que a lança crava na parede. Davi desvia, a lança passa e ele continua tocando a harpa, como se nada tivesse acontecido. Às vezes tem que ser assim, irmãos. Às vezes a gente vai enfrentar ofensas, xingamentos, injustiças e a gente tem que só desviar. Aconteceu comigo há pouco tempo. Eu estava indo numa ciclovia em direção à academia e estava correndo ali para poder pegar uma aula e passa uma mocinha nova, deve ter uns 12, 13 anos por aí, e ela fica no meio da ciclovia. E eu buzinando, tocando aquela campainha, passo, tive que frear, desviar, e falei, poxa, você não está vendo a bicicleta? Essa menina me xinga de tudo que é palavrão. E que aquilo lá foi me xingando, e eu quis parar a bicicleta. Quando eu fui meter a mão no freio, senti aquela voz dentro de mim, continua, porque isso é lança de Saul. Eu me lembro que eu cheguei na academia, eu tremia todinho. Mas aquilo foi preparado pelo próprio Satanás, porque se eu desço da bicicleta, ela me filma, né? Daqui a pouco, como é que pode, pastor, fez isso, fez aquilo. Irmãos, o tempo todo nós vamos ter que nos desviar da lança de Saul. Não vingueis a vós mesmos. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber, porque você amontoa brasas vivas na sua cabeça. Reparem, irmãos, o Espírito Santo vai sempre trabalhar no nosso espírito, mas vai respeitar a nossa vontade. Cabe a você e eu dizer, por favor, me perdoa. Por favor, eu não quero esse prato de lentilhas. Eu quero um futuro abençoado por Deus. Deus nunca é passivo. Deus está sempre agindo nos bastidores. O Espírito Santo está sempre trabalhando em nós, para que a gente não tome decisões erradas, que a gente entre numa encruzilhada errada, que a gente daqui a pouco está com a vida completamente comprometida. A igreja brasileira, nos últimos 4 anos, se dividiu muito por causa de política. Famílias se dividiram por causa de política. O país ainda está muito polarizado por causa disso. É necessário que a gente pregue o evangelho da reconciliação. É necessário que as pessoas se reconciliem uma com a outra. Porque nós estamos no olho do furacão. O furacão é destrutivo, mas o olho tem calmaria. E o Senhor está sempre renovando as nossas forças. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu e você somos a igreja. Nós somos a luz do mundo. Jesus falou isso. Então que a gente escolha a vida, escolha o caminho da reconciliação, aprenda a enxergar no invisível, aprenda a ter uma visão de fé, aprenda a escolher o amor, a reconciliação, a tolerância,
para que a gente seja chamado de filhos de Deus. Oh, coisa linda! É essa a mensagem. Que essa história de Jacó, tão bonita, irmãos. Claro que teve momentos muito tristes, mas foi uma história muito linda. Muito linda. Quando ele encontra José, é uma coisa linda, linda demais. Depois de 20 anos, né? Que a gente possa, enquanto nesse tempinho de vida que a gente ainda tem, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, que a gente possa usar essa vida que foi emprestada por Deus para que a gente seja realmente um discípulo de Jesus. Sereis conhecidos como meus discípulos, se amardes uns aos outros. Escolhas que fazemos para a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Fique na paz do Senhor.